Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Automedicação, você já fez uso? Estas e outras perguntas, quem vai nos responder é a doutora Andréia, farmacêutica e responsável pela farmácia do Hospital São Domingos, aqui em Poços de Caldas. Doutora Andréia Lima, prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, doutor. O prazer é meu, eu agradeço o convite. Doutora Andréia, então já que o assunto é automedicação, o que vem a ser a automedicação? Bom, a automedicação, ela é um ato da pessoa ingerir algum medicamento para cuidar de alguma doença ou alguns sintomas considerados por ela aparentemente normal. É alguma dor de cabeça, alguma cólica, alguma dor muscular. E a pessoa acha que está fazendo o correto, mas na verdade está errado. Isso. Ela deveria estar procurando um médico para poder estar resolvendo o problema desse tipo de doença ou do que vem a cometê-la. Isso. O ideal seria primeiro procurar um médico, para depois tentar arrumar uma medicação, né, que supra a necessidade da patologia dela. E falando em patologia, em quais situações as pessoas mais usam a automedicação? Em estudos realizados aqui no Brasil, os medicamentos de venda livre, que a gente fala que é esse que a gente encontra em gôndolas e prateleiras, com acesso à população, os mais vendidos são os analgésicos. Então, assim, a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, vai na farmácia e compra uma dipirona, um paracetamol, e aspirina, cólica também, azia, mas geralmente o que mais vende mesmo é o analgésico. Falando em analgésico, então vamos aproveitar. Quais os males que esses analgésicos poderiam causar para o organismo da pessoa? Isso, o analgésico, eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, quando começou a epidemia de dengue e as pessoas no começo confundem os sintomas da dengue com a gripe, né? E aí vem então, o uso do AS, né? Ia na farmácia e comprava o AS e piorava muito, agravava os casos de hemorragia, né? Então aí foi quando o governo lançou, hoje a gente até presencia no comercial, esse medicamento é contraindicado em caso suspeito de dengue. Então é o AS e algumas associações dele. Então, depois do AS, já que ele não era permitido mais para dengue, foi substituído pelo paracetamol. Então, e criou outro problema, porque o paracetamol ele é muito tóxico para o fígado, né? Então, a pessoa fazia um uso indiscriminado do paracetamol e teve casos relatados de morte devido ao paracetamol. Então, é um analgésico simples que muita gente usa para dor de cabeça e acabou levando muitas, principalmente crianças, à morte. Ou seja, o uso indiscriminado de qualquer tipo de medicamento pode causar um terrível malefício para o organismo da pessoa, podendo levá-lo até a morte. Isso. Né? Uhum. E existe alguma estatística, né, de casos de automedicação no Brasil? Você tem uma ideia de porcentagem? Sim, tem um estudo do Ministério da Saúde que constatou que 50% dos medicamentos vendidos aqui no Brasil são destinados à automedicação. Então, enquanto 50% é prescrito pelo médico, os outros 50% a pessoa compra por conta própria. Vai direto na farmácia. E estima-se também que aproximadamente 80 milhões de pessoas fazem uso da automedicação no Brasil e um índice elevado de mortes, 20 mil mortes por ano. Então, se a gente dividir pela automedicação? Pela automedicação. No Brasil, só no Brasil. Então se a gente... é importante, né, relatar isso para o pessoal. 20 mil pessoas mortes por ano morrem por automedicação. Isso, por uso inadequado de medicamento. Então, se for dividir isso por mês, dá em torno de 1.600 mortes por mês no Brasil. É muita coisa, né? E às vezes é uma coisa igual eu disse do paracetamol. Muita gente tem isso em casa, tem uma dor de cabeça, toma, e aí passa 2 horas, toma mais uma, até tentar melhorar a dor de cabeça e acaba tendo uma intoxicação do fígado, né? Que ele é altamente hepatotóxico e acaba tendo que ir para o hospital. Então, ao invés de melhorar, acaba piorando toda a situação, né? Isso. Então, nós sabemos que aqui no Brasil, nós temos muitos problemas com a saúde. Inclusive, no SUS, para se conseguir uma consulta, pode levar alguns meses. Isso favorece o uso da automedicação, doutora Andréia? Com certeza, né? A gente sabe que o SUS no Brasil é complicado, porque às vezes demora 1, 2 meses para você conseguir uma ressonância, um exame, né? Uma consulta com o médico.
Então agrava sim, né? A gente não tem como uma pessoa que está com uma dor de cabeça esperar. Porque é muita gente usando, então esse consumo, lógico. Um mês para poder fazer. Só para que quem não está com dor é muito tempo. É né? complicado. Então Ou você está outro com tipo uma de dor doença. de cabeça, você não vai esperar um mês para você tomar um remédio. Você vai, logicamente, você compra. Mas não é um fator agravante, porque há índices fora do Brasil, em países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, que também é elevado o uso inadequado de medicamento. Por mais que às vezes seja prescrito pelo médico, ele acha que não está bom, vamos supor, de 6 em 6 horas, fala, não, vou tomar de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas. Então foi constatado que em 1999 houve 120 mil internações nos Estados Unidos por causa do uso inadequado de medicamento. Quem está ganhando na automedicação, Brasil ou Estados Unidos? O Brasil ganha. O Brasil ganha, O Brasil né? ganha. Lá nos Estados Unidos a vigilância é mais forte, né? Aqui no Brasil se consegue comprar com mais facilidade, lá nem tanto. E também tem o caso da propaganda, né, doutor? Você vê na televisão, é vitamina, é antibiótico, e então a propaganda também estimula muito. E falar em propaganda, existe alguma lei que controla esse incentivo, né, do uso da medicação nas propagandas? Olha, existe lei que tenta amenizar, né? Não existe lei que proíba, não, mas existe lei que tenta, a vigilância, o Ministério da Saúde está sempre tentando estabelecer normas, né, para que não seja, que faça do medicamento uma salvação dos problemas. Então existe sim, mas não é muito efetivo, né? Tá correto. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Doutora Andréa, nós sabemos que o consumo de certos medicamentos é muito abusivo, principalmente antiácidos, analgésicos, vitaminas. Quais os riscos que esses medicamentos podem causar, quais os danos no organismo da pessoa que faz essa automedicação? Então, vitamina, ela como eu já disse, passa muito comercial de vitamina, né? Às vezes, você está estressado, você está cansado, toma uma vitamina que melhora. E a gente sabe que o excesso de vitamina, ele causa hemorragia estomacal, né? Então, assim, não é indicado você tomar, até mesmo porque o organismo ele só absorve uma porcentagem da vitamina. Você pode tomar uma cápsula... Não é a quantidade que vai fazer a pessoa melhorar, é a dosagem correta, isso. né? Então, às vezes você toma, acha que está fazendo bem e do jeito que entra, o organismo expele e não é absorvido nada. Então, assim, não é indicado tomar vitamina igual passa na televisão, né? Tudo bonito. Agora, um caso que aconteceu no Espírito Santo, até tive recentemente na UFLA, a gente estava discutindo de automedicação que foi mal sucedida sobre descongestionante nasal. Que a pessoa, e muita gente o pessoal usa acha né? que é simples, né? Uma gotinha no nariz. E é só no nariz, né? Assim que o pessoal fala, né? Então, assim, acha que é inofensivo. Mas foi um caso de uma senhora que foi... A vizinha indicou para ela, né, fazer o uso desse descongestionante e falou para ela que o medicamento começaria a fazer efeito na hora que ela sentisse um gostinho amargo na garganta. E ela pingou uma gotinha... E não sentiu nada, e pingou outro e foi pingando. E a paciente, a idosa, era hipertensa e ela teve uma crise hipertensiva, né? Lógico. Porque o organismo ele absorveu aquele descongestionante que ele vai agir no nariz contraindo os vasinhos, né? Para poder ter uma entrada melhor de ar. E só que não contraiu só o vaso do nariz, né? Contraiu os vasos sanguíneos do corpo dela e ela teve uma crise hipertensiva e teve pelo que uso abusivo, né, do descongestionante, pela né? indicação pelo de excesso, uma leiga, né, doutor? E pela indicação... Foi assim, foi pro hospital mesmo. Então, assim, às vezes um descongestionante é uma gotinha e, né, às vezes você indica, fala assim, olha, a senhora usa isso porque isso aqui foi bom para mim, vai ser bom para a senhora. E levou o paciente pro hospital. Ou seja, a pessoa, além de se medicar, ainda medica o vizinho, amigo, não é verdade, André? Chega e fala, eu usei, foi bom para mim, a senhora faz uso e é complicado, né? A gente tem exemplo, por exemplo, de xarope para criança. A base do xarope é a glicose. Então, se você indica para um primo, um vizinho, para uma criança e não sabe se ela é diabética, né? Você pode estar causando uma hiperglicemia. Na criança, você não sabe.
né? Xarope para tosse mesmo, tem alguns que dá taquicardia, então é contraindicado para paciente cardíaco. Então isso a pessoa não sabe, né? É verdade, eu acho que para o médico prescrever um medicamento, ele estuda tantos anos, né? Isso. Eu acho que não é a pessoa chega e fala, vou tomar ou vou indicar isso. Completamente errado, é por isso que muita gente tem essas crises, como você falou, uma crise hipertensiva, uma crise de taquicardia. E tem uma pesquisa aqui no Brasil, fala que 30% da automedicação a pessoa compra para uso compartilhado. Então, eu compro para mim, para o meu irmão, minha avó usa também, meu filho usa. E 70% é para uso individual. Ou seja, uso único, geral, né? Geral da família, né? É. Que é bom para um, é bom para o outro também, né? Erradamente a pessoa deve pensar assim, deve procurar mesmo um médico, ou na falta de um médico, pelo menos um farmacêutico, ou uma farmacêutica, né, experiente, para que possa orientar essa pessoa, né, na medicação, saber o que fazer no caso de uma dor ou alguma coisa parecida, não é verdade? Doutora Andréia, na internet a gente vê muita propaganda sobre medicamentos, né? Essas propagandas, eu acredito que acaba aumentando o uso, né, da automedicação, e isso causa alguns problemas também para os pacientes. O que a senhora diz a respeito dessa medicação na internet? A internet, ela influencia, mas como é muito fácil, né? Você entra num site, já tem principalmente remédio para emagrecer, né, doutor? A gente vê ali a cápsula, você perca 5 quilos em 5 dias com a medicação. Então é complicado, porque alguns sites são confiáveis, outros não. Então a vigilância até tem um trabalho que tenta, né, tá vistoriando esses sites, mas como é muito grande a quantidade, fica difícil de ter o mesmo controle que se tem em drogaria, em farmácia, que o controle da vigilância é grande, não tem como fazer isso com o site por causa da grande quantidade. Então o risco da pessoa estar fazendo o consumo do medicamento comprado na internet é um medicamento contrabandeado, por exemplo. Né, alguns caminhões. A pessoa não sabe nem a origem, né, de onde está chegando esse medicamento. Então você compra em drogaria, você tem a certeza que a vigilância está ali, está em cima, tem da onde está vindo esse medicamento. Ou seja, comprar de uma fonte idônea, né, um medicamento para consumo. Então, e aí fica complicado, né? Você comprar, você não sabe de onde que vem, às vezes está falsificado, às vezes não tem nada, é farinha, né? Então é meio complicado a internet. Ou seja, vai comprar gato por lebre, né? Que assim o pessoal brinca, né? E esses medicamentos ditos naturais, né? Esses medicamentos naturais normalmente são vendidos sem receita, o que realmente é um erro, né? Mas esses medicamentos também podem causar algum tipo de problema. Não é porque são extraídos de plantas, de ervas, que não vão causar mal para o organismo, não é isso? Isso, porque a impressão que dá quando fala que é natural, vem da natureza, não pode fazer mal. Tudo que é natural não faz mal, né? Então, não é bem assim, depende da dose, né? Mas o medicamento fitoterápico, que a gente chama de origem natural, ele tem um princípio ativo como qualquer outro industrial, né? Senão não faria efeito. Então, tem que tomar cuidado também. Um exemplo que é muito utilizado hoje em dia é o chá verde, né? Que já foi comprovada a eficácia dele para várias patologias, obesidade, hipertensão. Se você faz o uso do chá verde como chá, você tem os benefícios, mas tem gente que não gosta do sabor amargo do chá, então opta por consumir cápsula de chá. Então, às vezes, você é um paciente hipertenso, tá tomando chá, tá fazendo efeito, mas eu não gostei do sabor, eu vou trocar pela cápsula. E a cápsula tem uma concentração de princípio ativo maior, né? Então você está correndo o risco de ter alguma crise hipertensiva. Então vai fazer efeito ao contrário. Exatamente. Né? Ao invés então, de ajudar... a cápsula ela é contraindicada para hipertenso, né? Você toma o chá, que o chá é diurético, ajuda na eliminação do sódio, diminui a hipertensão. Agora a cápsula, se você tomar ele e não tomar água, não adianta de nada também, né? E você que está nos assistindo, então lembra, nem todo chá, nem todo medicamento dito natural, ele é saudável, é bom para a saúde. Tem que falar com o médico antes de fazer essas trocas, né? Falei assim, eu vou trocar por cápsula, porque o médico falou que era chá verde, de qualquer forma é o chá verde, mas não vai fazer assim, não vai ser indicado para o paciente que é hipertenso. Então, tem que falar com o médico antes dessas trocas que parecem simples, né, doutor? Ou seja, exatamente, a troca parece simples, é um medicamento natural, por que eu não posso tomar? Né? Mas não é bem assim. Então, eu acho assim, como você citou, o uso do chá verde.
O chá verde usado como chá, eu acho que ele é bem-vindo ao organismo, mas a partir do momento que a pessoa já começa a fazer um uso abusivo, ou seja, para perder peso, como a senhora citou, aí já torna-se inadequado e acaba prejudicando realmente Isso. a saúde. Porque a indicação do chá verde ele é de 6 xícaras de chá por dia. Já a cápsula é uma cápsula ao dia. Então, se você não sabe... E a pessoa quer perder peso rápido, tu vai tomar várias cápsulas ao dia, né? Por dia. Ao dia, exatamente. Entendeu? Então, é diferente. Você não pode tomar 6 cápsulas. É uma cápsula só. Se você for tomar o chá, são de 4 a 6 copos. Doutora Andréia, o papo está ótimo, mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Doutora Andréia, existe alguma iniciativa do governo a fim de controlar essa automedicação, esse uso abusivo dos medicamentos? Sim, existe. Hoje a gente tem uma associação, chama Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de Medicamentos de Uso Livre. Foi uma junção das indústrias que visa informar o paciente sobre aquilo que ele está consumindo, né? A vigilância sanitária também faz um papel muito bom nesse controle de medicamento, palestra, educação continuada. E agora, recentemente, tem um projeto aqui em Minas, um projeto muito legal da FUNED, né, Fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte, onde eles estão tentando colocar o farmacêutico no programa da saúde da família, né, no Isso PSF. é muito bom. Então, a gente já tem casos no norte de Minas, onde o farmacêutico foi inserido no PSF e já estão vendo os resultados, né? O farmacêutico está agindo na prevenção, está explicando para o paciente o que é aquela medicação. Então, o ideal seria, né, isso no Brasil, mas por enquanto só no norte de Minas ainda. Então, é uma iniciativa do governo, né, e que, quem sabe, expande aí pelo Brasil, né? Eu acho que se todos fossem conscientes, né, e não usassem a automedicação ou não usassem o medicamento de maneira abusiva, facilitaria o trabalho do governo, não precisaria tanta fiscalização, não é verdade? Isso. Aí hoje em dia se fala muito em automedicação responsável, que é até certo ponto de automedicação ela é desejada. Então, como farmacêutica, o que você me diz dessa automedicação responsável? Então, eu achei muito legal, isso está vindo de agora, é recente. Então, assim, você está tentando, porque é complicado, doutor, você ter uma dor de cabeça e querer marcar. Às vezes você fez um jogo de futebol no final de semana, chegou segunda-feira e você está com uma dor muscular, não tem por que você marcar um médico para você tratar isso. Você pode muito bem ir na farmácia, né, e comprar um relaxante muscular e fazer uso. Então, até um certo ponto, ele é desejável até pelo governo, porque às vezes o paciente não tem nada e lota a policlínica, lota o SUS por uma coisa que não precisava. Então, como farmacêutico, o ideal seria... na ausência do médico, né, a pessoa procurar o farmacêutico na farmácia, né, lembrando que o farmacêutico não é o balconista. É isso que eu ia comentar com você, porque todo mundo, né, relata, fui na farmácia e o farmacêutico me atendeu. Na verdade, a maioria do pessoal que atende em farmácia são os balconistas, são né? Os balconistas. E eles são aptos a vender o medicamento, tá, mas na minha opinião também não são aptos a indicar qual medicamento que seriam o ideal para a pessoa. Então, para isso, tem uma farmacêutica ou um farmacêutico de plantão, responsável na farmácia durante todo o período que essa farmácia se encontra aberta. Não é isso? Lembrando que o farmacêutico também não pode prescrever medicação, né? O que ele pode fazer é explicar o mecanismo de ação, né, como aquele medicamento vai agir e os possíveis efeitos colaterais. Então, ele não substitui o médico. Mas ele pode dar uma boa orientação para o paciente, né, para que não ocorra... Então, tem que pedir para o balconista chamar o farmacêutico se tiver alguma dúvida, né? Por isso que é errado, né, chegar na farmácia, estou com dor de cabeça. Então, a pessoa da farmácia, o vendedor vai chegar e, lógico, ele vai te dar uma opção de analgésico. Só que essa pessoa não está preparada para isso. Não é verdade? Doutora Andréia, como todo programa, nós fazemos algumas perguntas, né, com alguns telespectadores. Então, eu gostaria que, se fosse possível, a senhora respondesse algumas perguntas, né? Então, vamos à primeira pergunta de uma telespectadora. Meu nome é Juliana. Eu queria saber por que o brasileiro tem costume de auto-se-medicar. Então, a Juliana, ela está perguntando por que o brasileiro se automedica, né? O
que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, Juliana, como eu já falei, não é só o brasileiro, né? O brasileiro, ele tem essa mania, né, de não só se automedicar, como indicar para outras pessoas também. Mas isso é mundial, isso não é só do farmacêutico não, tá? Vamos a mais uma pergunta, então, de uma telespectadora. Meu nome é Daiane, eu queria saber se eu posso me automedicar com analgésico. Doutora Andréia, a Daiane, ela relata, né, uma automedicação com analgésico. O que a senhora diz para a Daiane? Então, Daiane, eu já falei no início do programa, analgésico parece simples, mas não é. Há muitos casos de paciente que tem reação alérgica de pirona, às vezes é uma medicação, fala, é uma Novalgina, mas não é simples assim, né? O que a gente recomenda é que você faça o uso do analgésico durante máximo uns 3 dias, e se o sintoma não desaparecer, procura o médico, porque às vezes você está tomando analgésico, está mascarando uma doença mais grave, né, doutora? Então, tomou 3 dias, não fez efeito ou não melhorou, procura o médico. Vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Lília e eu queria saber se tem algum perigo, se tem algum problema eu me automedicar com anticoncepcional. Doutora Andréia, a Lília, ela quer saber se pode se automedicar com anticoncepcional. Aliás, o anticoncepcional, no meu entender, é um medicamento como qualquer outro, não é verdade? O que a senhora diz para a Lília? O anticoncepcional, ele tem uma grande venda, sim, na farmácia, né, a gente chega, pede, às vezes o que a sua amiga toma, né, foi bom para ela, você toma, só que o anticoncepcional é bem complicado, porque ele tem muitos efeitos colaterais. Então, além de várias dosagens também, né? Várias Cada dosagens, pessoa é um então, medicamento, às vezes, né? Tem mulher é mais fértil que uma, então, assim, é complicado você tomar a iniciativa você tá correndo risco. Né? Então, assim, a gente tem casos de derrame, né? Mancha na pele, às vezes até de gravidez indesejada, porque varizes, né? Varizes. Então, assim, anticoncepcional é um medicamento que preferencialmente tem que ser pelo médico mesmo. E pelas mesmo. várias dosagens que existem dos anticoncepcionais, acaba às vezes ocorrendo sangramento indesejado, né? Durante o mês. Então você não sabe se está fazendo efeito, né? Exatamente. Então, assim, anticoncepcional é meio complicado. É melhor procurar o ginecologista e ele vai indicar um correto para o seu tipo de característica pessoal. Vamos a mais uma pergunta, então. Oi, meu nome é Daniela. Eu gostaria de saber se eu tenho que me consultar com o médico ou posso comprar meu remédio direto com o farmacêutico. Doutora, a Daniele, ela quer saber a respeito de comprar direto com o farmacêutico. Nós já conversamos a respeito disso anteriormente, mas só para explicar para a Daniele, o que a senhora tem a dizer? Então, o ideal seria o médico, né? Mas na ausência do médico, tem que ser o farmacêutico mesmo. A pessoa não tem capacidade de determinar o que é melhor para ela ou não. O farmacêutico, ele não, como eu já disse, ele não substitui o médico, mas ele vai encaminhar para um medicamento para tentar evitar possíveis reações indesejadas, né, doutora? Okay. Então, procure o farmacêutico na ausência do médico. Vamos a mais uma pergunta, então, doutora. Oi, meu nome é Ana Gabriela e eu gostaria de saber quais os riscos que a pessoa corre se medicando com antibióticos. Doutora, a Ana Gabriela, ela quer saber o risco de auto-se-medicar com antibióticos. O que a senhora diz? Olha, Ana, antibiótico também é complicado, porque hoje em dia existe muito resistência bacteriana. Então, antibióticos que antigamente eram eficazes, hoje já não são tão eficazes, porque a pessoa faz o uso indiscriminado e vai criando resistência, né? As bactérias. Ou seja, aquele antibiótico que um dia poderia ser bom, acaba não sendo bom outras vezes. E às vezes o né? médico prescreve 7, 14 dias, chega no 3º dia, já melhorou. Uma infecção de urina, por exemplo. Então já melhorou, já curou, para de tomar o remédio. Aí passa 4 dias, volta tudo de novo. E a pessoa está resistente. E aí aquilo vai aquele já criando não faz mais uma efeito, né? Criando resistência. Isso. E aí da próxima vez que ela tem uma infecção de urina ou alguma outra patologia, não vai adiantar. E ela tem que estar sempre pegando outra geração. Começou com a primeira, segunda, terceira e vai indo. Doutora Andréia, nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu acho que ainda dá tempo de mais uma pergunta de uma telespectadora. Meu nome é Neide. Eu gostaria de saber se a gente pode dar qualquer antitérmico para criança. Doutora, então a Neide, ela quer saber a respeito, né, do antitérmico para as crianças. O que a senhora diz? Olha, antitérmico é complicado, né? Eu acho que
tem que falar com o pediatra mesmo. Eu não medicaria um filho meu com antitérmico, porque a gente sabe, a dipirona parece simples, mas é complicado, né? Tem criança que tem reação alérgica a ponto de parar no hospital mesmo. Então, criança e idoso tem que tomar muito cuidado, porque o metabolismo ainda não está, né, 100%, o fígado ainda não tem medicações que ele ainda não metaboliza direito, então às vezes a criança tem alguma intoxicação, alguma coisa. Então não indico dar antitérmico para criança sem consultar o pediatra. Doutora Andréia, então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Quero agradecê-la pela presença, pela bela explicação, espero que todos tenham aproveitado, né? Que foi, para mim, uma aula que a senhora deu, né, para toda a população. Quero te agradecer e deixar à disposição para algum comentário que queira fazer. Obrigada pelo convite. Também achei que foi muito proveitosa a conversa. E o pessoal de casa, né, tem que tentar praticar a automedicação responsável, né? Não tem como ficar sem um medicamento, às vezes para uma cólica. Realmente isso não tem como ficar, né? Não tem por que procurar um médico por alguma cólica pequena, mas também não tem que tomar medicamento toda hora, todo dia, né? Então, assim, seja responsável com o seu organismo, né? E procure o farmacêutico em caso de dúvida. Correto. Doutora Andréia, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fique com Deus e até a próxima semana.